Então, para ser bem sincero, pessoal, o que eu realmente recomendo a partir de agora é usar o let. Tá? Raramente você vai usar o var, tá? Mas é bom você saber porque tem muitos exemplos em var. O JavaScript mais antigo usa muito var, tá? É bom você entender como ele funciona. Mas eu super recomendo você usar o let, tá? Para você garantir aí o escopo. Só mais um detalhe aqui, vou minimizar essa function somar. Tá? Essa function somar, perceba que eu fiz uma declaração da function, né? E depois eu invoquei a function, tá vendo? Tá? Uma outra coisa que você pode ver por aí também é o seguinte, eu vou até criar um outro arquivo aqui. Vou apagar esse aqui, tá, pessoal? Vou apagar esse cara aqui. Eu já criei um outro arquivo aqui internamente. Vou apagar aqui. Bom, é o seguinte, você pode também fazer esse cara aqui, ó. Function, tá? Sem um nome e um escopo, tá ali. E colocar essa function inteira entre parênteses, tá? E depois invocar essa function. Então, qual que é o nome desse cara? Eu até abri aqui na documentação para te mostrar. É o if, tá? Immediately invoked function expression. Immediately invoked function expression. Então, assim, traduzindo, ele é o quê? Nós vamos criar uma função, nós criamos uma função e já invocamos essa função na mesma hora que cria. É praticamente a mesma coisa que a gente tinha feito, né? Eu tinha colocado aqui uma função somar, eu declarei essa função somar e depois eu chamei a função somar, né? Então, ou seja, eu declarei e já chamei. Então, para eu não precisar fazer esses dois passos, existe a possibilidade de eu não colocar esse nome aqui, mas isso aqui seria a invocação dela. Tá? Eu ponho tudo isso aqui entre parênteses, certo? E aqui eu coloquei a invocação dela. Tá? Então, eu estou invocando aqui, eu invoco a função que foi declarada aqui sem nome. Aqui é a função somar sem nome, por exemplo, e aqui eu estou invocando essa função. Tá? Bom, então é bem tranquilo. Por exemplo, eu vou aqui declarar uma variável, vou colocar aqui var nome, recebe João, tá? Ali. Pronto. E agora ela tem o seu próprio escopo também, tá? Então, se eu tentar acessar, como tenho aqui no exemplo, a variável nome, por exemplo, deixa eu dar um console log aqui, .log, opa, nome, o que nós teremos? Deixa eu mandar mostrar aqui, olha só, esse aqui é outro arquivo, perdão. Deixa eu abrir um novo, que eu criei um novo arquivo. Tá ali, vamos abrir o console para a gente visualizar o que está acontecendo. Então, nós temos um error. O que ele está dizendo? Nome is not defined. E é o que nós esperávamos, tá? Então, nesse contexto de function, nesse tipo de função que é o if, tá? I-I-F-E, né? Que eu já falei para vocês. Immediately invoked function expression, tá? É muito usado também, você vai ver isso aí. Beleza, então garantiu aí a funcionalidade que nós esperávamos, tá? Então aproveitar esse momento aqui só para fechar esse entendimento. Muitas vezes a gente não entende o que acontece, né? Com essas variáveis. Então lembrando que o var ele apenas existe aqui dentro do escopo da function, tá? Mas o var tem um comportamento interessante aí que você pode analisar no estudo de hoisting. Tá? O que quer dizer esse hoisting? Então, o próprio JavaScript diz, ele leva ao topo. O comportamento do JavaScript move declarações para o topo. Como assim, como assim, como assim, como assim? Por exemplo, imagina que eu faço isso aqui, ó. Function somar. Então, eu declarei a função, né, somar. E aqui eu falei assim, ó, você vai imprimir um chamou somar. Chamou somar, certo? E vai chamar o somar. Tá aqui, ele falou, chamou o somar. Então, primeiro eu declarei a função e depois eu invoquei a função, certo? Igual nós estamos fazendo até agora. Aí você vem aqui e coloca isso aqui, ó. Vou chamar a função somar antes de declarar. Chamou somar x. Realmente ele chama. Como isso é possível? Então, ele faz uma movimentação interna, tá? Então, na verdade, o que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Internamente acontece isso daqui. Essa movimentação, esse subir ao topo, o escopo, acontece no JavaScript de forma dinâmica, automática. Ele gerencia isso para você. Por que eu estou falando isso para você? Esse hosting, como acontece, né, com a function, também acontece com as variáveis, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e falar assim,
Só complementando mais um pouquinho aqui os detalhes do escopo, né? Se eu ver aqui e falar assim, ó, x recebe 10, certo? E falar var x, olha só o que acontece. Console ponto log e imprimir aqui o x. Tcharam, 10. Olha só o que aconteceu. Eu fiz uma atribuição da variável x recebendo 10 e aqui embaixo uma declaração da variável. Internamente, o que aconteceu? O que aconteceu? Internamente aconteceu isso aqui, ó. Aconteceu isso aqui, ó. O var foi declarado primeiro e a atribuição foi feita segundo, que essa é a lógica correta, né? Então perceba que primeiro eu já atribuí, depois eu declarei. Internamente acontece isso daqui. Esse é o hoisting, tá? Esse poder que o JavaScript tem de levantar a declaração da variável. Beleza? E é por isso que naqueles testes anteriores que nós fizemos, muitas das vezes nós fizemos assim, né? Por exemplo, eu declarei aqui a function. De novo, somar. O velho somar, que não está somando nada, mas só para a gente aproveitar aqui o momento. Chamamos aqui e fizemos um for dentro dele, tá? For, e aqui fizemos i recebe 0, i menor do que 10, e aqui i mais. Faz de conta que ele vai imprimir uma soma de 10 números, tá? Então deixa eu mostrar aqui, .console, i. Só quero mostrar o i. Ao chamar esse método, essa function, perdão, chamar, o que eu tenho? Eu tenho de 0 a 9 aqui, certo? Se eu mandar imprimir aqui, isso aqui nós já vimos, mas fazendo um adendo aqui, colocando aqui o i, o que nós temos? A última posição do i, o último valor do i, tá? Isso aqui não é uma repetição. Se eu vier aqui, eu vou te mostrar o último valor do i quando ele terminou o seu trabalho, tá? Então ficou assim, i igual a 10, tá? i 2.10. Beleza, então como que eu acessei o i? Porque aqui dentro ele estava como var, tá? Então o var, o que ele faz na verdade, esse var? Ele faz o seguinte, ele joga essa declaração para fora, ele faz o hoisting, tá? Ele joga para fora e aqui ele faz a atribuição, que é a mesma coisa, tá bom? Então por isso que eu consigo, uma vez que eu declaro uma variável do tipo var, eu consigo acessar ela para o lado de fora do escopo, tá? Então é isso que aconteceu internamente, beleza? Bom, pessoal, na maioria das vezes nós vamos usar o let, tá? Eu sugiro que você use o let, porque já é uma evolução do JavaScript. Antigamente só tinha var e agora nós temos let e const, então vamos usar a maioria das vezes o let no lugar do var, tá bom? Mas é bom você saber como que ele funciona e esse comportamento dele. Beleza, então vamos estudar um pouquinho agora sobre as consts, que eu falei para vocês que constantes, né? Pensa numa variável que eu posso colocar aqui, pi, tá? Um valor que vai ser 3,14. Tá? Pegar um valor que a gente já conhece aí, lógico que o número não é exatamente esse, mas arredondando aí vamos para 3,14. E é um número matemático, já foi descoberto, e a gente não tem intenção de alterar esse pi no decorrer do projeto, no decorrer desse escopo. Por exemplo, eu estou andando aqui, eu quero apenas mostrar esse pi, por exemplo. Console.log pi. Quero apenas mostrar esse pi. Então, clicando aqui, abrindo meu... Se eu mandar imprimir aqui, mostrar o inspetor de elementos, aqui no console, atualizando a página novamente, eu tenho aqui o meu pi, certo? Então, vou até colocar aqui vizinho do Visual Studio para a gente conseguir visualizar. Tá aqui. Tá? Então, tem aqui no manual, se você colocar aqui mdn const, ele já vai te levar aqui para o const. Tem vários exemplos aqui, tá? Só você dar uma lidinha aqui no manual, tá? Mas eu vou tentar fazer você entender com mais tranquilidade aqui. Bom, muito simples, nós declaramos a constante com uma letra maiúscula, só para diferenciar das variáveis que podem ser alteradas, tá? Então a ideia da constante, ela funciona como uma variável, né? Nós vamos declarar uma variável, guardar um valor para essa variável. A diferença é que esse valor não vai ser modificado no decorrer do andamento do nosso processo aqui, do nosso escopo. Então, por exemplo, eu mostrei o pi, ele mostrou que é 3,14, tá ali embaixo, né, 3,14, tá? Se eu resolver modificar o meu pi, falar assim, ó, meu pi agora não vai ser mais 3,14, vai ser 3,14.5. Estou colocando aqui, aumentando um pouco a escala aqui. Então, no momento em que eu tento atribuir a um valor, a uma variável que foi definido como constante, perceba que ele fala, ó, você não pode, você está atribuindo, né, um assignment to constant variable, ou seja, está tentando atribuir uma coisa para
para uma coisa que é constante e não vai dar certo, tá? Nós não aceitamos isso. Então, essa que é a ideia da constante. Então, você vai usar constante quando aquele valor vai ser atribuído apenas uma vez e no decorrer do seu escopo, do seu algoritmo, da sua function, esse valor não vai ser alterado do seu projeto, tá? Não vai ser mais alterado. Então, beleza. Aí você pode falar assim, bom, então eu vou declarar aqui um array como const, por exemplo. Vamos chamar aqui de alunos, tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar os nomes de alguns alunos que estão fazendo o curso. Então eu vou colocar aqui. Eu falei que o meu array é uma const, tá? Então deixa eu mandar mostrar o que tem nessa const. Eu vou inclusive colocar um aluno aqui, somente o nome, é um objeto. Vou pôr assim string, por exemplo, é uma constante de string. Vai ter aqui o Virmerson, não, o Virmerson é o professor. Vou pôr aqui o João, tá? E vou colocar o Zé, 3 pessoas aqui. Tá? Zão, olha só que misturei tudo, Z, pus aqui, ó, Zão e Gé, não, é o contrário, é João e Zé, tá? Então coloquei aqui o João e o Zé, eu vou pôr a Maria para ela não ficar chateada com a gente, e Maria, tá? Coloquei o João, Zé e Maria aqui, e agora eu vou mandar mostrar no console aqui, .log, esses carinhas aqui, esses alunos, tá? Então salvei. Eu tenho um erro aqui, eu vou colocar em comentário essa linha, porque eu não quero mais esse erro. E aqui eu tenho 3.14 do meu pi, imprimindo aqui, construí um array e imprimi embaixo o array. Mostrei aqui embaixo o resultado, tá? Até aqui tá tranquilo, são 3 strings, tá? Então, João, Zé e Maria. Beleza, aí agora eu quero fazer o seguinte, como é uma constante, eu quero vir aqui e falar alunos, poxa, eu quero colocar aqui o Pedro. Quero colocar o Pedro ficou de fora dessa. Quero colocar o Pedro. O que você acha que vai acontecer? Vai acontecer do Pedro ser incluído ou não vai acontecer porque eu defini como uma constante? Então, no primeiro momento, você pode pensar, puxa vida, é uma constante aqui em aluno, então eu não posso modificar o meu array. Eu não posso colocar mais ninguém, não é isso? Não é assim que você pensou? Pois é, a maioria de nós pensa a mesma coisa. Tá? E aí, na hora de mostrar o console.log, de novo, no meu alunos, array de alunos, o que nós temos? Tcharam! Temos o Pedro. Carambola, então não entendi mais nada. O que é esse tal de const, então? Aqui em cima você atribuiu um valor, depois você foi atribuir novamente, ele não gostou, achou ruim. Agora no array você colocou o array, você colocou novos elementos no array e ele nem ligou. Qual que é a diferença? A diferença é que quando você trabalha com array, na verdade isso aqui é uma referência a um objeto. Uma referência a um objeto. Isso aqui é um endereço de um objeto array, tá? Deixa eu fazer um desenhozinho para você ver. Vamos pensar assim. Quando nós falamos do pi, imagina que nós temos a variável, né, que vai ser definida como uma constante, e aqui dentro dela você jogou um número, tá? 3.14, certo? Então você já armazenou um valor aqui dentro e quando eu tentar falar pi recebe um novo valor, ele não vai deixar, tá? Porque eu estou armazenando ele dentro da própria variável que eu estou usando aqui como constante, vamos colocar dessa forma. Beleza, no array as coisas acontecem diferente. Quando você declara aqui alunos e você fala que ele é um array, então na memória o que ele faz? Ele não guarda o array aqui dentro dessa variável constante que você definiu. Você coloca ele em um outro objeto, aqui está o seu array, tá? Em um objeto totalmente separado, vamos pôr assim, isso aqui é um objeto separado da memória, e aqui está o seu array com a galerinha, tá? Com A, com B, com C, o João, né? Zé e Maria, coloquei aqui, tá? Então nesse array que tem a turma toda, nesse array aqui, mas o que o alunos é uma referência a esse array, ou seja, ele guarda o endereço. Imagina que esse cara está na posição de memória aqui, eu inventei um número aqui que representa ele na memória, tá? Esse brancão aqui todo é a memória, então aqui dentro ele é o 0x1015, ele é o endereço daquele objeto. Então quando eu falo alunos.push e coloco aqui o Pedro, quando eu faço isso, ele não vem tentar pôr o Pedro aqui. Ele vai lá no objeto, no endereço de memória do objeto e coloca lá dentro mais um carinha, Pedro. Por isso que ele aceita. Porque o array em si, ele não é constante. O que é constante é o quê? É o espaço de memória onde você aponta para o array. Ah, então o que isso quer dizer? Que o que eu não posso modificar é o que está aqui. Exato? Exato, correto. Então, por exemplo, se você veio aqui no código, tá? E criou um array e colocou
gente dentro dele, colocou mais pessoas, tudo bem. O que você não pode fazer é vir aqui e falar o seguinte: agora o aluno vai receber um novo array. Eu vou apagar aquele array e vou colocar um outro array diferente na memória. Como, por exemplo, vou colocar um com o professor, por exemplo. Virmerson, cria um array com um professor. Olha só, vou salvar isso aqui, vou abrir. Aí aqui nós estamos com um problema da constante, na linha 17, que é isso aqui. Aqui ele não aceitou. Ele falou: ó, o alunos já guarda o endereço de um array, que você pode modificar, manipular, percorrer, modificar à vontade. Agora o aluno está sendo atribuído para um novo array. Então, o que eu tentei fazer? Eu tentei chegar aqui no alunos, que já tinha um apontamento para um objeto, e tentei falar que é para ele apontar para um outro cara, que eu acabei de criar, que só tinha um cara dentro, que é o Virmerson. Então, quando eu tentei jogar ele para um outro endereço, 0x1016, estou inventando um número aqui de memória, um endereço qualquer na memória, então ele não aceitou porque ele é uma constante, tá? Então é isso que você tem que ficar ligadão, beleza? Então, por exemplo, imagina aqui, ou ligadona, por exemplo, imagine a seguinte situação: você tem aqui, vou colocar em comentário, tá? Você tem aqui um object, você declarou uma const e você falou o seguinte: esse cara aqui é uma pessoa, certo? Você declarou uma constante pessoa e esse par de chaves a gente chama de object. Então nós podemos colocar aqui chave e valor, como nós já vimos. Nome, vou até colocar com aspas simples aqui também, tá? Ó, João. Aqui vou colocar outro object, nome e e-mail, pronto. E vou colocar aqui joão@gmail.com. Tô inventando aqui um e-mail para ele, tá? Então ficou assim. Esse é o meu objeto pessoa, tá? Então, baseado no que eu acabei de explicar para você, esse pessoa nada mais é que o endereço a um objeto que guarda os dados do João, certo? Então, logo se eu chegar aqui e falar assim, nome, não vai ser mais João. Você errou, professor. É João. É João o meu nome, não é João. Isso aqui vai funcionar? Salvando, ele aceitou, tá vendo? Ele não deu nenhum problema de atribuição em constante, embora eu tenha declarado como constante, tá? Agora, se eu chegar aqui e falar, deixa eu mostrar, se eu chegar aqui e falar assim, o meu pessoa vai receber um outro objeto, não vou nem precisar, um outro objeto, nem vou precisar colocar nome, e-mail ou outra coisa. Só o fato de eu colocar um outro objeto, independente de chave, valor, o conteúdo desse objeto, só o fato de eu ter atribuído um outro objeto para ele, ele já falou: opa, eu já estou guardando os dados desse cara, então você não pode me colocar outro endereço porque eu sou uma constante. Uma constante, ela não muda, tá bom? Mas não quer dizer que não muda, eu não posso mudar os dados de quem ela está apontando, do apontamento. O que eu não posso mudar é o apontamento, tá? Então, voltando para o nosso desenhozinho básico aqui. Então, a pessoa está aqui apontando para um objeto na memória, que é um outro espaço, um objeto é um espaço na memória, que guarda uma série de dados, chave e valor aqui dentro. Tá? Nome, João. Pronto. Vou pôr o nome. Aí tem e-mail, CPF, sexo, um monte de outros dados aqui. A pessoa, por ser uma const, guarda o endereço desse objeto que nós declaramos. Imagina uma posição fictícia aqui, então ele guarda o endereço 0x1015, pus um número hexadecimal aqui. E aqui eu falei que essa pessoa estava recebendo um novo objeto. Quando eu faço isso aqui, eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, esse cara agora, eu criei um novo objeto na memória, criei um cara aqui vazio por enquanto. Quando você faz esse comando aqui, abre chaves, fecha chaves, você cria um objeto vazio ou você pode criar ele com dados. E eu peguei e tentei atribuir para essa pessoa, falei que ela vai apontar para ele. Aí o const falou, negaretes, não pode fazer isso, ok? Porque eu sou uma constante. Beleza, pessoal? Então, somente esses pequenos detalhes aí para você entender com relação à constante. Eu acho que isso aqui é o suficiente para esse momento.